Saúdo a você com a paz do nosso Salvador Yahushua, aquele que deu a vida e o seu sangue para salvar a humanidade. Nesse momento, estamos cultuando ao nosso Criador Yahu e, em nome de Yahushua, desejamos ardentemente que o seu coração, neste momento, receba a revelação daquilo que eu vou falar, porque me coloquei diante do Espírito Santo, mas sou limitado. E ao seu Espírito ele pode falar o pleno conhecimento da verdade. Hoje nós vamos falar de um tema fundamental. Dentro do tema aliança, nós vamos falar sobre que devemos pensar iguais. Porque numa aliança é preciso haver as partes envolvidas na aliança com o mesmo propósito, o mesmo parecer, a mesma opinião, o mesmo pensamento, para ser fiel à aliança. Nas coisas concernentes ao céu, ao reino do céu, ao reino de Yahu, todas as pessoas convertidas a Yahushua devem estar na comunhão, pensar iguais, no que diz respeito à palavra, ao evangelho, no que diz respeito às coisas de Yahu. E nós vamos ver alguns versículos aqui que nos dá uma base, um fundamento para provarmos e apreendermos esse ensino. Na epístola aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho do Messias, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Note aqui que os irmãos, as pessoas convertidas a Yahushua, devem estar em um só espírito. Significa que o entendimento que uma pessoa tem no seu espírito deve ser igual ao entendimento que outra pessoa tem no seu espírito. E que todas as pessoas convertidas têm o mesmo entendimento. Eu vou citar aqui algo que é muito importante para clarear isso aí. Se duas pessoas decidirem se converter e depois de convertidos estas pessoas tiverem entendimentos diferentes a respeito de um determinado assunto, então o natural é essas duas pessoas se colocarem em oração, em submissão ao Espírito Santo, porque a pessoa que se converte tem o Espírito Santo em si. Então, as duas pessoas orando, o Espírito Santo vai responder a elas duas. E a resposta que o Espírito Santo vai dar a uma é a mesma resposta que vai dar a outra. Ou seja, não vai dar um entendimento a uma e outro entendimento a outra. Então é isso que está dizendo esse trecho. Mas não é um só espírito, é também, olha, uma só alma. A alma compreende as emoções, as vontades, os pensamentos e as decisões. Portanto, as pessoas convertidas devem ter as mesmas emoções no que diz respeito às coisas sobrenaturais, celestiais,
as coisas do Evangelho. Devem ter as mesmas vontades, né, segundo aquilo que o Espírito Santo dá. Devem ter os mesmos pensamentos, ou seja, pensar da mesma forma sobre um determinado assunto relacionado com o reino do céu. E devem ter as decisões iguais. O modelo de decisões no reino das pessoas convertidas, os discípulos de Yahushua, é por unanimidade, não é por maioria, é por unanimidade. Por quê? Como o Espírito Santo responde o que é certo a todos, então todos terão a mesma decisão sobre um determinado assunto. É muito comum nós encontrarmos duas pessoas convertidas conversando e uma diz: olha, eu recebi a direção de fazer isso aqui. Eu tive do Espírito Santo o entendimento que eu deveria decidir fazer isso aqui. E a outra pessoa diz: pois eu também já estava com esse propósito, com essa decisão no meu coração. Isso é o que se chama comunhão. Portanto, pensarmos iguais é estar na comunhão. Mas essa comunhão não é de qualquer forma. Lá no livro, na epístola, 1 de João, capítulo 1, no verso 3, diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. É com Yahushua e com Yahweh. Então, todos os discípulos de Yahushua estão na comunhão, formando um só espírito, como está aqui, e uma só alma. No verso 30, ele diz assim: pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Ou seja, a luta de um discípulo, de uma pessoa convertida, torna-se luta de outra. Por quê? Um procura levar as cargas dos outros. Uns aos outros se auxiliam, cooperam, portanto, têm o mesmo combate. Que combate é esse? Dar até, se necessário, a própria vida para que o irmão ou os irmãos cheguem na hora do arrebatamento, subir para o encontro com Yahushua nas nuvens. Então, devemos ter comunhão, o mesmo pensamento, o mesmo entendimento, as mesmas emoções, as mesmas decisões, o mesmo espírito. Quando nós vamos no capítulo 2, nós vemos reforçando, confirmando isso aqui. Veja, verso 1. Se há, pois, alguma exortação no ungido, no Messias, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, note aqui detalhadamente. Penseis a mesma coisa. Não há espaço no Evangelho para uma pessoa pensar algo e outra pessoa pensar outra coisa. Eu não estou dizendo aqui que se uma pessoa gostar de goiaba, a outra vai gostar também. Se uma quer manga, a outra vai querer também. Não é disso que eu estou falando. É nas coisas concernentes à palavra, as coisas concernentes ao reino. Então, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, amar a Yahweh de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, e amai uns aos outros, como Yahushua nos amou. Isso está em João, capítulo 13, no verso 34.
E sejais unidos de alma. Olha, unidos de alma, nós já vimos, a alma compreende emoções, pensamentos, decisões e vontades. Então, sejais unidos, quer dizer, ter os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, as mesmas vontades, as mesmas decisões a respeito de qualquer coisa concernente relacionada com a palavra. Então, devemos pensar iguais. E diz no verso 3, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nota, no Evangelho não existe pessoas que se destacam. Cada um se esforça para o outro crescer. Olha, humildade. Ninguém se vanglorie, né? Mas cada um considere o outro superior a si. Isso não existe em nenhum sistema de governo, nenhum sistema religioso. É o contrário, o sistema religioso, eles estabelecem hierarquias, tem pessoas que são autoridades, outras estão acima daquelas outras estão, sabe? Isso aí não é de acordo com o Evangelho. Muito bem, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Agora eu quero chamar sua atenção para o verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nota aqui, então o carro que você possui, não considere seu, é seu e dos irmãos. Então você diz, é nosso, irmão. Aquele guarda-chuva que você tem, não considere propriamente seu, mas você usa. E o entregou a você, você vai mordomar esse bem. E esse bem não deve estar sendo usado para uso exclusivo seu. Quando você vai, oferece, assombra o guarda-chuva, tirar o irmão da chuva. Quando está em casa e o irmão vai sair, oferece o guarda-chuva para o irmão levar. Né? Então, é importante você entender que no reino celestial, as coisas do Evangelho são dessa maneira. E isso é completamente diferente daquilo que o mundo ensina. Nós percebemos irmãos morando em mansões e a favela vizinha sofrendo, padecendo necessidades. Nós vemos governantes com estruturas, né, de riquezas e a população pobre. Isso não quer dizer que todo mundo deve ser igual no sentido financeiro, patrimonial, não. Essa ideia, inclusive, quem defende são os sistemas comunistas, socialistas, né, que são todos contrários à palavra, os sistemas democráticos e assim por diante. Mas a palavra está dizendo que cada um deve ter aquilo que possui disponível para o irmão, para as outras pessoas. É por isso que, quando começou a igreja primitiva, as pessoas estavam sempre juntas. Elas não tinham mais nenhuma morada propriamente sua. As pessoas chegavam a vender os seus bens, suas propriedades, para dividir o valor e entregar aos apóstolos aquele valor para os apóstolos atenderem às necessidades conforme cada um tinha. Se um precisasse de uma caixa de fósforo, era-lhe concedido. Mas se um precisasse de 1 quilo de carne, era-lhe concedido. São valores diferentes, mas era distribuído conforme a necessidade de cada um. Você entende? Então é preciso você entender o que é ser equânime, né? Já está dizendo de igualdade, de ter todo mundo suprido. E de fato, na igreja
primitiva ninguém padecia necessidades, porque todos eram supridos. Este é o evangelho que Yahushua veio. Não é esse evangelho corrompido, prostituto, que está sendo pregado por aí. É diferente. A palavra está dizendo aqui que devemos, considerar cada um os outros superiores a si. Agora, presta atenção no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve no Messias Yahushua. Olha só, o mesmo sentimento. Aí aqui já está indo nas profundezas da pessoa. Está falando de propósitos, o espírito. Qual era o sentimento, qual era o propósito de Yahushua? O filho era fazer a vontade de Yahu, o pai. Qual era o propósito de Yahushua? Era que todos se convertessem. Qual era o propósito de Yahushua? Era que o evangelho chegasse aos de casa, aos de fora, em todo o mundo. Então, o sentimento que ele tinha era movido pelos propósitos que estavam no seu espírito. Aqui não está falando de sentimento no sentido emocional, é no sentido espiritual. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Yahushua. Olha só aqui agora no verso 6, que ele explica melhor até. Pois ele, subsistindo em forma, olha só, em forma de Yahu, o Pai, não julgou como usurpação o ser igual ao Pai, Yahu. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Yahu o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yahushua todos os joelhos se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua, o ungido, é mestre, é autoridade para a glória de Yahu, o Pai. Esse sentimento de se esvaziar de si mesmo, de se dar, de não olhar com ganância, mas olhar com o propósito de ver os da sua casa sendo arrebatados. Abraão sonhou com isso, Abraão creu nisso. Abraão, que esteve aqui há milhares de anos atrás, os profetas creram que chegaria essa hora, não alcançaram, mas creram e deram a própria vida para que alguém lá no futuro, como eu, como você que é convertido, chegue a alcançar o privilégio de subir no arrebatamento e viver com Yahu por toda a eternidade. Veja uma lição que aprendemos lá sobre, na playlist, você encontra isso, sobre o tema relacionado com esse aqui, que devemos pensar iguais. Tem muitos ensinos lá para nos deleitar. Então, devemos ter esse sentimento que houve em Yahushua. Se você é convertido, não se vanglorie por isso, se esvazie, dê a sua vida, dedique a sua vida para que outros sejam convertidos também. Dar a sua vida não está se falando necessariamente de ser morto, crucificado, não. Mas aquele tempo que você tem, dedica a ajudar outras pessoas a serem salvas,
Aquele recurso financeiro que você tem ajuda na obra de evangelização do mundo. Aquele celular que você tem usa para manter contato, enviar mensagens, enviar vídeo, links para outras pessoas serem abençoadas também. Te esvazia, faz morrer esse ego, faz afundar esse individualismo e deixa o Espírito Santo fluir dentro de ti. Quem se converte tem o Espírito Santo dentro de si. Dá vazão ao Espírito Santo, deixa ele te guiar. Ele não vai te guiar para caminhos tortuosos, não. Ele é sábio, ele é puro, ele é santo. Ele veio habitar em cada pessoa convertida para guiar para a sua vida dar certo. Mas não dá certo segundo o teu pensamento, mas segundo o pensamento de Yahweh que está na sua palavra. Então devemos pensar iguais. Devemos ter o mesmo parecer, a mesma opinião, a mesma palavra de amor, de comunhão, como foi Yahushua, o nosso Salvador. Eu ainda quero compartilhar com você, no capítulo 3 de Filipenses, os versos de 15 a 17, onde ele mostra algo muito importante. Todos, pois, que somos perfeitos, olha aí, perfeitos. Quando Yahushua te comprou por preço de sangue, ele já fez tudo o que é necessário para você ser perfeito. Falta apenas você fazer a sua parte. E como é que você faz a sua parte para se tornar perfeito? Tendo o mesmo pensamento, o mesmo parecer, a mesma opinião, segundo o Evangelho. Aqui ainda, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Yahweh vos esclarecerá. Percebe? Quer dizer, ainda que você tenha um entendimento diferente daquele que o irmão que conhece a palavra tem, mas Yahweh, através do Espírito Santo, te esclarece a verdade. Em 1 de João 2,27 diz que mesmo se ninguém pregar para você, você conhecerá a verdade, se ouvir o Espírito Santo que habita em você. Observa também, ainda no verso 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O que foi que nós alcançamos? Quando nos convertemos e Yahushua nos perdoou os pecados, registrou o nosso nome no livro da vida, deu o direito de usar o poder dele, mandou o Espírito Santo, disponibilizou anjos para nós, então, e nos deu uma identidade extremamente valiosa. Devemos fazer isso, como diz aqui o verso 16, andar de acordo com o que já recebemos, fazer valer esse poder, honrar o nosso Salvador, manter o nome escrito no livro da vida e dar trabalho aos anjos, convidando-os para operar a seu favor. Né? Aqui ainda, no verso 17 de Filipenses 3, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha só. A palavra está dizendo que devemos imitar o apóstolo Paulo. Né? Imitar o apóstolo Paulo. Não devemos imitar pastor. Se ele é santo, sim. Presbítero, não. Se ele é santo, sim. Irmão, não. Se ele é santo, sim. Então não devemos imitar alguém porque tem um cargo. Um cargo não garante santidade. Vou repetir.
cargo que uma pessoa tem na igreja não garante que tem nível de santidade maior do que quem tem cargo inferior, de forma nenhuma. A santidade é fruto de arrependimento quando se comete pecado. Ainda sobre o assunto, pensarmos iguais, em Filipenses 4:2, olha, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no mestre, segundo o mestre. Olha aqui ele dizendo, aqui o caso particular é Evódia e Sintique, duas pessoas, mas isso se refere a todos nós. Devemos viver concordemente, ou seja, em acordo, aliançados, pactuados pela verdade segundo o sangue de Yahushua. Devemos viver assim. Ainda no verso 3, na parte B, diz: também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Aqui, olha, devemos cooperar com aqueles que evangelizam, com aqueles que presidem trabalho de evangelização. Devemos estar de acordo, em concordância com ele. Por isso, devemos nos esforçar. Olha como termina o verso 3. Cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, devemos zelar pelas pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, para que mantenham-se assim, e aqueles que não têm ainda, que passem a ter os seus nomes escritos no livro da vida. Então, esse deve ser o modelo de pensamento, de emoção, de decisão, né, e de vontade que uma pessoa convertida tem. Eu quero chamar a sua atenção no verso 6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha só. Então, o nosso pensamento tem que ser igual. Como? Não, eu não vou viver ansioso com coisa alguma. E quando a ansiedade começar a inquietar, aí está dito aqui, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Yahweh as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, quando algo te inquietar, você ora e coloca suas petições diante de Yahweh. E Yahweh, que nem precisa você colocar suas petições diante dele, ele já sabe tudo, mas ele as ouvirá, considerará, atenderá, segundo a vontade dele, e você desfrutará desse benefício. Então devemos ter a nossa vida assim. Ainda chama a sua atenção para o verso 8. Finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento não pode, a nossa vida, o nosso cérebro não deve se dedicar a pensar algo que não seja digno de louvor, a pensar em algo que não seja de virtude, que não seja puro, amável, agradável, justo, de boa fama. Ou seja, exercitar o nosso coração, a nossa alma e o nosso corpo na pureza, propósitos no espírito de ser puro diante de Yahushua. Alma pura e corpo mortificado em suas paixões e concupiscências,
Porque Romanos 13:14 diz: nada disponhais para a carne no tocante às suas paixões e concupiscência. Portanto, amado, pensa como o Espírito Santo pensa. A palavra diz em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Yahushua, a mente do ungido. Ou seja, deixa os teus pensamentos serem inspirados, educados pelo Espírito Santo. Não tenta viver maquinando nada, te entrega que ele revela. Não há coisa melhor do que ser ensinado pelo Espírito Santo. A gente sente ele nos mostrar a verdade, nos dá direção para nos livrar de determinados perigos, sabedoria para sairmos de determinadas dificuldades, paz para vivermos tranquilos e, acima de tudo, poder para resistir a todo principado, a toda potestade, a todo demônio e usar o nome de Yahushua para fazer prodígios e maravilhas. E daqui a pouco, a um instante que não sabemos qual, mas poderá ser em minutos, horas, dias ou meses, partiremos deste planeta e viveremos eternamente com Yahushua e com Yahu, desfrutando da glória. Assim seja. Louvado seja Yahu, em nome de Yahushua. Eu quero conversar contigo, falar contigo em intimidade, contar a ti os meus pecados e poder receber